Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula nós vamos tratar de problemas envolvendo funções quadráticas. Eu postei esse vídeo anteriormente, mas percebi depois que havia cortado em algum ponto o raciocínio da explicação aí. Então eu não gosto de fazer as coisas de qualquer maneira e em respeito a vocês eu resolvi cancelar o vídeo e repostá-lo novamente, de maneira que vocês possam visualizar toda a explicação. O problema diz o seguinte: um fazendeiro pretende construir uma cerca em formato retangular. Deixa eu consertar esse retangular aqui. Retangular, utilizando 60 metros linear de cerca. Quais medidas desse retângulo, irão tornar a área cercada maior possível? Uma coisa interessante aqui é que ele diz o seguinte: ele não quer achar a maior área possível, ou seja, a área máxima. Ele quer achar as dimensões desse cercado. Quais são as medidas desse cercado? Sabendo que ele vai utilizar 60 metros lineares. Por trás desses 60 metros lineares existe uma palavrinha mágica: perímetro, ok? Se você não souber isso, você não mata essa questão. Então eu vou tentar escrever com maior nitidez para vocês aqui, porque eu notei que a letra ficou pequena e eu aumentando aqui o foco, mesmo assim eu acabei vacilando e cortando a explicação aqui. Espero que todos estejam vendo aí o enunciado da questão. Vamos partir para a solução do problema. Eu vou desenhar um retângulo aqui, bem assim, vamos dizer assim, nada formal, né? Acredite, isso aqui é um retângulo. Vamos levar em consideração aí o retângulo, tá? No retângulo a gente sabe que os quatro ângulos mede 90 graus, né? E os lados, né? Comprimento é diferente da largura, né? Aqui é x, por exemplo, e aqui é y. Aqui é x, aqui é y. Os lados paralelos são iguais, né? Os lados que são paralelos são iguais, necessariamente isso. Os lados são todos diferentes, quer dizer, todos diferentes, são congruentes 2 a 2, né? Tem a mesma medida par a par. Sendo paralelos, eles são iguais. Isso é a definição de retângulo. Eles têm lados paralelos congruentes e os ângulos internos são todos iguais. E a soma deles, evidentemente, tem que dar 360 graus, pois trata-se de um quadrilátero, né? Todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos dá 360 graus. Mas não vem ao caso da problemática da função quadrática. O que você tem que ter em mente aqui é o seguinte: ele quer cercar essa área. Ele quer saber qual a medida de x e de y, de modo que essa área seja a maior possível. Mas ele não quer saber quanto vale essa área maior. Ele quer saber apenas qual é a medida de x e de y ali, ou seja, da largura e do comprimento. Então, mas o fato de aparecer a palavra área é importante para a gente montar a função. Então você pode montar a função da área. A de x é igual. O que é o perímetro? Vamos lá. Perímetro foi dado. O perímetro é a soma de todos os lados. Foi dado, é 60 metros. A soma de todos os lados é 2x mais 2y. Isso é igual a 60. Eu posso dividir tudo por 2, que eu vou ter x mais y igual a 30. E aí, isolando a variável y, 30 menos x. Olha só que legal. Agora, nós sabemos que a área de um formato retangular é dado pelo seguinte: pelo comprimento x vezes a largura. Largura 30 menos x. Por isso que eu isolei uma variável. Então, a área em função de x vai ser o quê?
aplicando a distributiva aqui, eu espero não estar cortando agora, 30x menos x ao quadrado. Vamos melhorar essa forma de escrever essa função aí. A área em função de x vai ser menos x ao quadrado mais 30x. Eu nem preciso falar para vocês que a nossa função admite valor máximo. Sabe por quê? Porque o a da nossa função é negativo. Quando o a é negativo, a concavidade é voltada para baixo, então ela só vai admitir valor máximo. O valor mínimo é infinito, né? O valor mínimo é infinito, graficamente falando, né? Então, para você achar as dimensões aqui, você não vai achar a área, ele não pediu a área. A área, quem me dá a área máxima é o y do vértice. Na maioria dos exercícios, quando pede área máxima, você tem que calcular o y do vértice, que é dado por menos delta sobre 4a. Mas aqui ele pediu o comprimento x. Se você achar o x do vértice, que é dado por menos b sobre 2a, e aí você conclui o seguinte, que o x do vértice é menos 30 sobre 2 vezes o menos 1. Portanto, o x do vértice vai dar menos 30 sobre menos 2. X do vértice, menos com menos dá mais, deu 15 aqui. Ao observar que o x é 15, como você tem y em função de x, o y é 30 menos 15, menos x, menos 15. O y é 15. Então peraí, estamos diante de um retângulo que tem lados iguais? Exatamente. Há retângulos que são quadrados. Nem todo retângulo será quadrado, mas um retângulo pode ser um quadrado. E isso eu posso explicar para vocês. Vou explicar da seguinte forma. Pense na definição de quadrado. Deixa eu tentar desenhar um quadrado aqui, mais ou menos aqui. Acredite, é um quadrado, tá? Por favor, vamos admitir que isso aqui seja um quadrado de lados iguais, tá? Então aqui, os lados são todos iguais. Os ângulos são todos iguais. Média 90 graus. E qual é a definição de retângulo? E aí eu vou rascunhar aqui um retângulo. A definição de retângulo, os lados paralelos são iguais. Não disse que todos os lados são iguais. Os lados que são paralelos são iguais. E os ângulos internos são todos iguais. Perceba, essa definição, aqui base, altura, entenda como vocês quiserem, essa definição de quadrado e retângulo, se você analisar, para o quadrado, todo quadrado é um retângulo, porque todo quadrado tem lados paralelos iguais. Os lados paralelos do retângulo não tem que ser iguais? Todo quadrado, os ângulos internos medem 90 graus cada um. Os ângulos internos cada um deles mede 90 graus, ou seja, 360 graus. Assim como os ângulos internos de um retângulo. Todos os ângulos internos de um retângulo também medem 90 graus cada um. O que diferencia um quadrado de um retângulo? É que no retângulo, as medidas de seus lados são iguais de 2 a 2, par a par. Ou seja, aqueles lados que são paralelos são iguais. Esse lado é paralelo a esse, então aqui também pode ser considerado B, aqui também pode ser considerado H. Já no quadrado, todos os lados são iguais.
Aí, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, entenda, todo quadrado é um retângulo. Um retângulo pode ser um quadrado, mas nem todo retângulo é um quadrado. Eu posso ter um retângulo cuja medida seja 15 e 10. Posso ter um retângulo cuja medida é 10 e 10. Ele não deixou de ser retângulo, mas está mais propriamente caracterizado como um quadrado. Mas ele é um retângulo também, porque os seus lados são paralelos e os seus ângulos internos, cada um deles, seus 4 ângulos internos, medem 90 graus cada um, certo? Então, para matar essa questão de quadrado e retângulo, nós percebemos aqui que o fazendeiro está querendo construir uma área com 60 metros linear, de um material lá, de arame e tal. Porém, com 60 metros, ele diz que é em formato retangular. Beleza. Só que em formato retangular, essa informação ela vale para nós calcularmos. Mas verdadeiramente o formato desta área, para ter o formato máximo possível, nós vamos ter o quê? Na verdade, nós vamos construir um quadrado de lado 15, certo? Aí se você perguntasse assim, Márcio, e se ele pedisse qual a área máxima que eu poderia cercar utilizando 60 metros lineares? Aí você poderia partir, ao invés para o x do vértice, você iria partir diretamente para o y do vértice. Eu vou até dar esse exemplo, ele não pediu aqui, mas eu vou dar esse exemplo. Se ele pedisse qual a área máxima a ser cercada, sendo 60 metros lineares que ele iria utilizar, aí você teria que fazer assim, ó, menos x, vou ver se está no lugar certinho aqui, menos x ao quadrado mais 30x igual a zero. O meu A é menos 1, o B é 30 e o C é zero. Você teria que achar o delta, né? Que é B ao quadrado menos 4AC. Delta é 30 ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes o C, que é zero. Nesse caso, esqueça essa multiplicação que vai dar zero mesmo. Delta é 900. Como é que eu acho a área máxima a ser cercada? A área máxima a ser cercada é dada, como eu disse, pelo y do vértice. E o y do vértice é menos delta sobre 4A. Portanto, o y do vértice é o que? É menos 900 dividido por 4 vezes menos 1. O y do vértice é igual a menos 900 sobre menos 4. Se você fizer a divisão, menos com menos dá mais, 225. Observe que, ao calcular o x do vértice, em se tratando de comprimento aqui, daria para você chegar à área máxima, mas nem sempre isso acontece. Quem me dá o máximo é o y do vértice. Se eu quero achar, se eu dou o chute numa bola e ela faz o formato, ela desenha uma parábola, ela desenvolve, ela sobe, vai subir e descer, descrevendo uma parábola, né? Uma parábola é uma função quadrática. Aí ele te pede a altura máxima que a bola vai atingir, ele está pedindo o y do vértice. Entendeu? Então, nem sempre você pode bater aí com o x do vértice, tá, pessoal? O x do vértice, nesse caso aqui, nós achamos o comprimento aqui, ok? Espero que tenham entendido. Se isso aconteceu, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se fez sentido para você essa videoaula, deixe o seu like, é muito importante. Deixe os seus comentários. A gente faz o maior esforço aqui
para tentar passar para vocês o melhor possível, entendeu? O melhor possível que dá para fazer, que eu posso fazer. Agradeço a todos que estão participando, o meu muito obrigado e até a próxima videoaula.